Olá, tudo bem? Um conflito de narrativas tomou conta do Brasil nas últimas 24 horas após o presidente americano Donald Trump anunciar tarifação de 50% de todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Trump deixou claro que boa parte dos motivos para a sanção ao Brasil eram políticos e apontou especificamente a perseguição feita contra americanos e empresas americanas por meio de censura e ordens secretas e ilegais do Supremo Tribunal Federal. Em reação, o governo Lula e a esquerda tentam inflamar ainda mais o país com um discurso nacionalista e anti-americano. O Brasil é dos brasileiros, eles gritam. Estamos com Lula, esbravejam, e clamam até pela prisão de Bolsonaro e família por suposto crime de lesa pátria. Mas, olhando para os fatos que desembocaram nesta crise, quem são de fato os responsáveis pela escalada das tensões? Quem atraiu esse furacão tarifário contra o Brasil? E mais, quais os possíveis caminhos para afastar a crise e tentar evitar danos pesados à nossa economia? Para debater esse e outros temas importantes do dia, eu te convido agora a vir com a gente para a última análise da Gazeta do Povo que está começando. E para tanto, saúdo aqui o Francisco Scorsin com a gente no estúdio. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, saudações, Tosi. Saudações também ao André Marcília. Como vai, Marcília? Como vai, Tosi, Vargas, Scorsin, toda a audiência? Daniel Vargas, bom ter você com a gente de novo. Boa noite, Marcília, Scorsin, Tosi, boa noite a todos. Vamos lá. A esquerda brasileira e o STF utilizam muito a expressão discurso de ódio, que dizem que combatem veementemente. No entanto, o que se vê hoje nas redes sociais é um discurso de ódio e enfrentamento exacerbado contra o presidente americano Donald Trump. As bravatas estão por toda parte. Respeita o Brasil é dos brasileiros, estamos com Lula, traidores da pátria e por aí afora. A esquerda joga todas as fichas em tentar culpar a família Bolsonaro pelas sobretaxas de Trump. Lula culpou o Bolsonaro, Haddad também culpou o Bolsonaro. 3 dias atrás, no entanto, no encerramento da cúpula dos BRICS, Lula fez as seguintes declarações. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E no dia seguinte, Donald Trump respondeu a Lula, sem citá-lo nominalmente, mas respondeu ao presidente brasileiro. Relembre. BRICS was set up to degenerate our dollar. And take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Pois olha, essas provocações de Lula que a gente viu antes, e vimos também a resposta de Trump, as provocações de Lula não são de ontem, não são nem de anteontem, já vem de algum tempo, né? Dá para dizer que Lula chamou Trump para briga e ele acabou vindo? E eu começo lá com o Daniel Vargas. Vargas. Eu não tenho dúvida, Tosi. E o mais curioso é que se a gente voltasse no tempo 3 meses, quando essa onda tarifária imposta pelo Trump veio à tona, a mensagem geral no Brasil é que nós éramos, na verdade, os grandes vencedores dessa nova política comercial utilizada pelo Trump, com uma série de objetivos, alguns econômicos e outros políticos. Isso porque naquela época, na distribuição de tarifas pelo mundo, o Brasil ficou com a tarifa básica de 10%. E vários dos nossos competidores, inclusive para vender para os Estados Unidos, tiveram tarifas significativamente mais elevadas. Naquele mesmo momento, as tensões se acentuaram com alguns países em particular,
como o México, o Canadá e, sobretudo, com a China. E outra vez, o Brasil, aqui na América Latina, foi, entre aspas, poupado. A verdade é que, no tumulto de temas, de combates, de prioridades norte-americano, o Brasil parecia passar ileso, oculto, escondido atrás da linha do radar. E o efeito disso é que isso nos dava um leverage, né, uma vantagem competitiva em relação aos nossos competidores diretos, seja para acessar o mercado americano, seja para colher investimentos, avançar e crescer. Passa o tempo e a nossa posição mudou da água para o vinho. De maiores vencedores, nos tornamos hoje os maiores derrotados nessa onda tarifária global liderada pelos Estados Unidos. Nenhum país do mundo teve um ataque tão direto por motivos comerciais e, sobretudo, políticos, como o Brasil, no anúncio das tarifas que tem sido feito pelo governo americano. O que mudou, Trump? O que mudou, Tosi, nessa decisão tomada pelo Trump? Me parece que a mudança fundamental está na postura da presidência da República no Brasil. Naquele momento, o que todo mundo dizia era: não vamos cutucar o leão com vara curta. Deixe o Trump, com seus destemperos ou com a sua personalidade forte, assumir a decisão que ele julga que é melhor para os Estados Unidos. E não precisamos entrar nessa guerra. A tradição diplomática brasileira, ao longo de anos, é de sempre priorizar cautelosamente os interesses nacionais, dialogando com todos, sem entrar em bolas morais de personalismos para poder fazer valer uma certa visão crítica, pessoal, de um ou outro líder com qualquer nação. O que aconteceu agora foi que nós deixamos essa postura de cautela e assumimos uma postura de uma particular liderança nesse debate global. Passamos a sediar e liderar as manifestações vocais dos BRICS, que tem cada vez mais como adversário direto a posição dos Estados Unidos, e em particular o uso do dólar como moeda de troca. Passamos a interferir ou opinar sobre as grandes tensões, inclusive guerras, que acontecem no mundo e que envolvem os Estados Unidos direto ou indiretamente, sempre críticos à posição americana, e passamos, ao fazer isso, a chamar a atenção dos Estados Unidos para nós, não como aliado, mas como alguém que está deliberadamente agindo para provocar e para, ao fazer isso, desautorizar, deslegitimar, entrar numa briga direta com o grande império do planeta hoje. O resultado está aí. Cedo ou tarde, o leão acordou, reagiu, e agora estamos com recursos minguados para poder, digamos assim, negociar. Pois é, Marcília, ficou patente ali que tudo isso foi provocado, né? E a gente fez questão de passar esse vídeo aqui, os vídeos, para mostrar que a coisa não irrompeu assim de uma hora para outra. Isso foram declarações recentes, mas o histórico de declarações e de posicionamentos do governo Lula, como mostrou o Vargas aí, não é de hoje, é de confrontação, de afronta aos interesses americanos, inclusive interesses geopolíticos. Todo esse discurso anti-americano já está permeado na fala do Lula há algum tempo. Só que agora deu no que deu. Pois é. As pessoas estão querendo, de alguma forma simplista, né, atribuir à fala do Lula no BRICS toda essa situação. No entanto, como se o Lula sempre tivesse falas muito imposturadas, né, como se fosse uma coisa sempre sóbria aquilo que ele dissesse em relação a toda e qualquer coisa do Brasil. E não, né? O Lula, ele recorrentemente fala bobagens a respeito de tudo. Então, enfim, não é uma novidade. Eu acho que não é uma novidade para nós, também não é uma novidade para os Estados Unidos. Os demais países que estavam ou que participaram do BRICS, ou que, enfim, que de alguma forma cogitaram essa questão até da moeda única, que muita gente também falou, foram taxados ou estão aí taxados em percentuais muito menores que o nosso, né? Então não é isso, é o combo, né? É o resumo da ópera, né? O conjunto da obra, melhor dizendo. E o conjunto da obra não tem a ver apenas com uma postura econômica do Brasil. O conjunto da obra tem a ver com
uma postura em relação a liberdades, tem uma questão relacionada ao nosso fechamento político. Eu acho muito pouco aprofundado nós entendemos que apenas essa reação se dá por uma questão comercial, ponto, não é só isso. E também não é uma questão, também acho simplista se a gente olhar e falar assim, não, isso aqui é só porque é o amigo do Bolsonaro, ou porque houve lá o Eduardo Bolsonaro conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo, a gente está aqui diante de um conjunto da obra, como eu mencionei. Quando você olha para o Bolsonaro, por exemplo, eu acho que o Trump olha para o que está sendo feito a respeito no processo do golpe, no processo do dia 8, e deve ter sido isso que chegou a ele, por exemplo, via Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, outras pessoas que estavam ou estão lá. Fica claro que nós estamos diante de uma espécie de estreitamento por um instrumento, por via judicial, nós estamos estreitando a política do país, estreitando as possibilidades políticas do país. E isso tudo implica na economia também. Então, quando a gente olha para o fechamento político, quando a gente olha para a perda das liberdades, quando a gente olha para esse conjunto da obra, como eu mencionei, a gente também resulta em problemas econômicos. Então, a questão comercial chapada não me parece ser o ponto, né? Parece-me ser um ponto, mas não o único. E a gente precisa entender tudo isso. E esse conjunto não é compreendido. Até agora parece claro que não está sendo compreendido pelo Lula. E se está, ele está numa postura negacionista. Realmente, ele está olhando para isso dizendo, dane-se, ou a gente revida. Isso não é adequado, né? Você mencionou o chamar para a briga, né? Você precisa saber quem você chama para a briga, né? Você precisa entender a soberania de um país depende também da capacidade de você entender o seu tamanho do outro. Não adianta você ser um país menor, mais fraco e menos influente e falar assim, olha, a minha soberania precisa ser respeitada mesmo que eu não tenha força, que eu não tenha nada. Eu vou aqui fazer me referir a um livro que, como a gente está falando do Lula, um livro que eu acho que pode fazer parte em algum momento de uma leitura dele, não é nada avançado, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe talvez ele possa ler, tem muita figura também no livro, você tem umas obras aí com figuras, tal, não tem problema, ele vai conseguir ler. E nesse livro, uma das coisas que são marcantes é o rei. O rei tem um reizinho lá que você chega e fala assim, quando a pessoa senta, ele fala, manda o que sente. Aí a pessoa levanta, manda o que levante. Ele fala, pô, mas isso daí eu já fiz sozinho. Eu falei, mas você nunca vai me desobedecer enquanto assim for. Então você também, para manter a sua soberania, para você ter o seu reinado intacto, você também precisa saber até onde vai a tua capacidade de dar ordens. E nós estamos totalmente fora da realidade diante disso. Para negociar e antes de negociar, diante da nossa realidade interna também. Nós temos hoje uma realidade, ministros que vivem completamente alienados da sua realidade interna e agora isso se mostra também um alienamento, uma alienação e um alheamento também no tocante ao cenário externo. Scorsin, o Marcília falou ali de discurso fora da realidade, né? Essa impressão é nítida pelas reações de Lula e ele vai cada vez mais se enrolando nessa reação e comprometendo o país, né? Mobilizando o país num enfrentamento contra os Estados Unidos, como se a gente pudesse bater de frente, né, o nosso galinho Garnizé aqui contra o galão americano. Tem uma coerência do Lula desde que ele assumiu esse mandato, que obviamente não era assim na campanha, né? Era a campanha da União Nacional contra o Bolsonaro, que o levou à eleição, mas desde o primeiro momento ele tem mantido uma postura e uma retórica muito mais, entre aspas, radical do que ele teve nos outros governos dele, né? Tanto internamente como externamente, né? Se nós formos ver aí atos, práticas, né, de diplomacia brasileira com relação aos Estados Unidos, praticamente nenhum movimento foi feito, né? Nós estamos acho que não tem embaixador americano aqui no Brasil até agora. O simples fato de que você tem lá o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né, conseguindo influenciar a política americana em relação ao Brasil,
é a prova por A mais B que nós não temos atuação diplomática brasileira lá, porque se eles estão conseguindo isso daí, como é que os nossos diplomatas não conseguem pelo menos fazer um contrapeso? É porque literalmente demos as costas para aquilo e me parece proposital, né? Eu acho que tem um componente muito forte biográfico do Luiz Inácio Lula da Silva, de como ele quer entrar para a história. Se você pegar grandes líderes como Nelson Mandela, Fidel Castro, sempre tem nas suas biografias um grande discurso, uma grande atitude, que é para ser contada a história. Quando você vai ver o que aconteceu das consequências, não foi exatamente bem como a história fica contada. Mas eu acho que ele está fazendo uma série de marcos para poder ser lembrado depois. O descolamento da realidade é mais grave ainda, porque a Europa já nem leva mais em consideração o Lula, né? Já tem a União Europeia falando lá que acho que erramos em ficar apoiando o Lula e ser contra o Bolsonaro, porque o sujeito só se alia com o ditador, etc, etc. Em Portugal, até a social-democracia portuguesa também já está largando o Lula. Então ele acha, ele está numa linha e a realidade está indo para uma outra. E essa dimensão econômica, eu concordo com o Marcília, quando eu vi aqui a coisa do BRICS, né, você sabe a sensação que eu tenho? Que nós estamos naquele 2 minutos de jogo do Brasil e Alemanha em 2014. Sabe? Tem aquele famoso Twitter do jornalista esportivo que virou meme, que ele diz assim: vai com coragem, Felipão, vai sem medo, Felipão, né? Vai, enfrenta, Felipão, vai que dá. Nós estamos nos 2 minutos desse jogo, entendeu? Tá todo mundo animadão, vai dar Brasil, né? Só que assim, Brasil e Alemanha no futebol, de fato, é uma exceção acontecer o que aconteceu. Mas Brasil e Estados Unidos, meu querido, é igual o time da Nova Zelândia jogar contra o Bayern de Munique e tomou de 10-0. Nessa última Copa do Mundo que teve dos clubes ali. Então a coisa dos BRICS para mim é o 3-0. Nós estamos ainda antes do 1. Na carta do Trump ele não cita o BRICS. Ele cita a questão tarifária, na qual ele tem razão no seguinte, os Estados Unidos não tem déficit, nisso ele mente. Mas ele tem algo que ele poderia ter citado, que é o fato de que o Brasil cobra dele 60%. Se você importar qualquer coisa dos Estados Unidos, é mais ou menos 60%. O Trump foi para 50%, nós estamos ganhando ainda nesse jogo, né? Nós somos uma economia muito fechada. Então, essa dimensão econômica, ela entra dentro de um contexto, né? Mas ela está colocada dentro de um contexto muito claro que é político, que é a situação do presidente Jair Bolsonaro. Nesse ponto, o Trump amarrou todas essas coisas. Se isso é bom ou ruim, não sei. Talvez a gente precise analisar com mais detalhe, porque ao fazer isso, ele também traz um ônus muito grande para o próprio Bolsonaro, né? E dá ao Lula um argumento para ele manter a sua historinha. Porque agora não é só vencendo o Bolsonaro, é vencendo o fascismo no mundo, né? Porque o Edinho, o presidente do PT, acabou de falar que o Trump é o maior fascista do século XXI. Então a gente está dentro de um jogo de narrativas de fato, no qual se a gente não tomar cuidado, a gente enviesa para um lado também e para de perder a noção do que realmente está na mesa. A narrativa do Trump, ela tem por centro a dimensão política da situação do Jair Bolsonaro e da liberdade de expressão com relação ao julgamento do STF, com relação às redes sociais. E olha que curioso, o dia de hoje, o Marcelo vai concordar comigo, talvez seja, vamos ver o lado bom das coisas, né? O primeiro dia em anos que não há uma palavra de ministro do STF. Não tem um depoimento de ministro do STF. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Significa. Podia tarifar também declarações dos ministros. Eu acho que a gente podia botar 90% de tarifa em cada declaração. Já estaria isso já previsto no próprio Código da Magistratura, né? Que eles não deviam falar tanto, mas parece que justamente quando está previsto lá, eles têm esse direito de fazer a sua forma, conforme o seu regimento atualizado, digamos assim. Exatamente. Mas olha, teve tantas provocações, tantos insights aí nas intervenções de cada um de vocês, que antes de partir para outra pergunta, eu queria até saber se alguém quer pensar. Eu vi que o Vargas, em alguns momentos, estava ali raciocinando nitidamente, acompanhando o raciocínio dos colegas, e o Marcília também. Antes de eu fazer a próxima pergunta, do que foi falado, aí alguma coisa que vocês querem enfatizar, antes da gente seguir? Tosi, eu achei muito interessante, e eu creio que eu concordo em grande parte com o que o Marcília abordou e o Scorsin também. Eu entendo e eu concordo que a variável central do jogo que acontece nas relações hoje entre o Brasil, os Estados Unidos e os demais países do mundo não é mais a economia pura e simplesmente. Na verdade, esse raciocínio que coloca o interesse econômico, o cálculo do valor econômico, como
a questão única e exclusiva para amparar as relações entre os países e orientar as decisões sobre o que deve ser feito, com quem colaborar, com quem não trabalhar junto, não é mais assim que a coisa tem funcionado já há algum tempo e, sobretudo, ao longo do último ano, né, essa realidade, pelo menos por hora, ela acabou. O que nós vemos é que nós estamos substituindo a economia pela chamada geopolítica, como grande espaço de articulação de interesses em sentido amplo, e que inclui, e esse é o ponto, e essa é a variável que diferencia a economia da geopolítica, opções de valores, ou de parâmetros, ou de standards, que por sua vez, ao longo do tempo, geram impactos sobre oportunidades e restrições econômicas, de parcerias, de alianças, de confiança ou de tensão. E nesse aspecto eu também entendo e concordo que o que está acontecendo agora é um xadrez geopolítico. E a minha interpretação pessoal é que o Trump, com a sua medida, ele dá um cheque no Lula. Ele dá um cheque porque ele acaba colocando a diplomacia e o próprio governo Lula num corner em que ele dificilmente terá grandes apoios para reagir, não tem bala na agulha para atirar e talvez não tenha sequer uma base de justificativa moral sólida para protestar contra aquilo que o governo Trump tem anunciado. E aqui vale olhar o contraste com o que aconteceu com a Europa ao longo desses últimos meses, durante esse mesmo processo de tensão geopolítica que acontece conosco. A Europa talvez tenha sido, ao longo do último ano, o mais efusivo dos continentes em protestar contra as big techs para tentar regular a inteligência artificial, proteção de dados pessoais, a luta pela privacidade, garantir a concorrência, multando e punindo com as multas bilionárias, maiores já vistas na história do direito da concorrência, contra as grandes big techs americanas ao longo dos últimos meses. E o que ela fez mais recentemente, a partir do momento em que Trump começa com o jogo tarifário? Ela recua claramente na regulação das big techs. Em um debate e um diálogo que tinha por palco uma parceria do Brasil e de lideranças europeias para justamente estabelecer essa aliança regulatória contra as big techs, o continente europeu disse, peraí, eu não vou assinar nenhuma declaração mais robusta porque estou vendo a tensão que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá na Europa, essa reação geopolítica norte-americana deu combustível para grupos empresariais, para líderes de oposição e as próprias lideranças da comunidade europeia, no Conselho, que é o poder executivo do continente, decidiram adiar ou flexibilizar e cada vez mais eliminar restrições regulatórias impostas sobre as companhias digitais para, no argumento deles, fortalecer a competitividade europeia. Mas todos sabemos, evitar também prejuízos à estratégia geopolítica norte-americana. Eu creio que essa separação entre economia e valores, ela pode simplificar o jogo e acabar fazendo com que a gente não enxergue tudo que está por trás disso. Sem dúvida, muito mais do que um jogo econômico em sentido estrito e de curto prazo. Mas, olhando de maneira abrangente, valores e interesses se casam. E grandes empresas e grandes estratégias americanas têm, sim, um componente econômico decisivo. E eu creio que, nesse aspecto amplo, essa é a bandeira que o Trump não vai jamais abrir mão de jogar. Pois é, a União Europeia recuou nesse esforço de regulação de redes, como lembrou aí o Vargas. O México, né, que foi de cara sancionado com tarifas pesadíssimas, que é um governo de esquerda, foi lá negociar com o Trump, foi conversar, não fez bravatas, mas com a gente aqui é diferente. Aqui nós temos o galo garnizé no nosso terreno, eu sempre recorro a essa metáfora, e aqui o nosso galinho garnizé vai para a luta, vai para o enfrentamento, e leva a gente junto. Marcília. Pois é, até o Kim Jong-un encontrou-se com o Trump, não é? No primeiro mandato. Quer dizer, me parece que a gente está tentando ser mais radical do que a Coreia do Norte. Eu não sei onde que realmente vamos chegar com isso. Eu acho que essa vontade, né? Essa vontade do junto, né? A gente tem que pensar
esse casal, né, STF Executivo, porque ambos têm essa volúpia de mostrar força, uma força que ninguém quer que eles mostrem, uma força que é totalmente contrária ao que se entende por soberania. Soberania não é passar por cima de ninguém e também não é permitir que passem por cima de você. Então, se ambos querem fazer isso, óbvio que a soberania significa você sentar, ou defender a soberania significa você sentar na mesa. Né? E não você forçar a barra, e sobretudo conhecendo as suas limitações. Então a gente está num debate completamente ridículo. Eu tenho visto alguns, inclusive históricos petistas, que andam o dia inteiro de vermelho agora com a bandeira do Brasil, dizendo ou ficar a pátria livre ou morrer, viraram patriotas. Né? Agora os patriotas mudaram de lado ideológico. Quer dizer, isso tudo alimenta só uma grande ignorância do que significa do que está na mesa, como dissemos anteriormente. E isso é muito perigoso, porque nós temos, tanto no STF quanto dentro do Executivo, um filtro gigante até que se cheguem às pessoas que tomam as decisões, um filtro gigante de pessoas completamente incapazes de digerir essa questão com maestria, ou até mesmo com algum tipo de nobreza intelectual, ou chame como quiser, com inteligência, né? Pode ser até inteligência artificial, até essa serve. Se o Lula colocar no chat GPT lá, o que eu faço com uma situação dessa, sem dúvida alguma nós teremos alguma resposta que não seja vá para cima dos Estados Unidos e banque a briga porque você pode, você é o meu herói. Não vai ter isso numa resposta do chat GPT. Então, me parece que esse é o grande enigma. Nós temos o risco de daqui para frente termos um Supremo Tribunal Federal. Hoje teve notícia, inclusive, do que o Barroso, a notícia era essa: Barroso liga para Lula, o que já é esquisito. Barroso não tem que ligar para ninguém. Vamos lá, Barroso não é o chefe de Estado. Barroso liga para Lula para combinarem a reação. Veja, a reação, não é a negociação. Então a gente tem um descolamento da realidade que pode ser progressivo e em desatenção e desconexão do interesse do povo. Isso me parece ser o mais grave. Se o governo e o STF começarem a navegar por mares que não são os nossos, bom, aí a gente fica a ver navios, literalmente, para aproveitar o trocadilho. E só um ponto, o Vargas falou que o Trump deu um cheque no Lula, vamos só deixar claro que é com X, né? Porque senão talvez o Lula vá lá e desconte. Marcelo, você falou do Barroso também, é bom lembrar, acho que foi uma declaração, tá na imprensa, não vou me lembrar exatamente quando que foi a publicação, quando ele confessa que em 2022 ele procurou o governo americano de Joe Biden para tentar evitar o suposto golpe no Brasil, né? Aí nesse momento parece que soberania é ok, né? Uma palestra, ele falou. Uma palestra, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, Vargas. Só um pouquinho, Escorcinha, antes de você fazer a pergunta para o Vargas, aproveitando um gancho que você quer ali, deixa eu convidar quem está assistindo o programa para que curta o nosso canal, curta o programa de hoje, porque assim você faz com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Já tem bastante gente assistindo, a gente sabe que tem muitos que acompanham aqui a Última Análise, mas você vê a profundidade e a honestidade e a assertividade das nossas análises aqui. Se você gosta, se você acha que isso é importante, que mais gente tenha conhecimento, por favor, curte aí, que assim os mecanismos do YouTube vão distribuir para mais gente ainda, para que essas pessoas tenham conhecimento, travem conhecimento com aquilo que é importante, que é o nosso debate aqui. Mas vai lá, Escorcinho. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vargas, quero aproveitar teu conhecimento em geopolítica, porque você estava colocando as coisas num big picture, né? num plano mais amplo. E eu estava assistindo uma entrevista de um embaixador aposentado brasileiro, na qual os repórteres todos tentando entrar na narrativa política, etc. e tal, e ele o tempo todo falando assim, parem de pensar desse jeito. Basicamente o que ele estava dizendo é, não adianta mais pensar desse jeito porque o jogo já não é mais esse. E basicamente o que ele diz assim, o movimento do Trump com as tarifas desde o começo do ano é disruptivo da ordem internacional. Quer dizer, tudo aquilo que
Como o jogo era jogado, já não é mais como se joga. E no entendimento dele, agora é o seguinte, é a lei meio que da selva, é a lei do mais forte. Com o mais forte você não briga, você senta e vai lá tentar perder menos. Mais ou menos isso que ele tá colocando. E me parece que o que você colocou da própria União Europeia, recuando de legislações e tudo mais, é literalmente um pragmatismo de reconhecer. Não dá para brigar, não tem como ganhar. E tem uma outra coisa que eu queria ver contigo, se você comunga dessa visão, se você concorda, mas também de certos movimentos do Trump com relação à América como um todo, não só a América do Norte. Porque ele falava de comprar o Canadá, de transformar o Canadá num outro estado. Tem toda uma visão meio, não vou dizer imperial do Trump, mas tem toda uma dimensão de olhar para certos setores do mundo hoje em dia, que não é mais de país para país, já é uma outra configuração. E aí que eu me pergunto, né, se os movimentos com relação ao Brasil, me parece às vezes até um desinteresse muito grande pelo próprio Brasil, porque as relações comerciais não são lá grande coisa para eles, né? Embora tenha essa amizade com o Bolsonaro, também acho que isso é trocado perto do... americano só pensa nele mesmo, não pensa muito nisso. Mas também com relação a nós estarmos sendo usados, né, numa guerra que é uma guerra com a China. Né? Porque uma das coisas que talvez o Trump queira é assim, o Brasil, para esse conjunto das Américas ter a China dominando aqui, para ele é mais ou menos, na cabeça do Trump eu imagino que o Brasil seja meio que o Canadá do Sul. Né? Tem o México que é meio dele já, né? Meio Canadá do Sul. Todos esses movimentos também talvez estejam pensando nesse novo tabuleiro que está se consolidando, se formando agora, não sei se vai chegar a fazer isso, mas se você concorda que o jogo que nós estamos jogando é a lei do mais forte e tem que saber jogar esse jogo. Eu concordo totalmente, Scorsin. Eu acho que nós estamos vivendo uma era em que as regras ou os parâmetros do diálogo comercial, diplomático entre as nações, que prevaleceu ao longo dos últimos 70 anos, ele simplesmente se esgotou. E mesmo as ruínas daquele velho sistema já não tem mais muita visibilidade. Ninguém para pensar na hipótese de apresentar um protesto de uma medida unilateral adotada por um país à OMC. É óbvio que a OMC já não tem mais poderes para reger, administrar e resolver esse impasse. O Trump sai do Acordo de Paris e ninguém para imaginar ou para dizer, como inúmeras ONGs sustentaram quando ele fez isso em 2017 ou 2018, que nós vamos agora judicializar o tema porque o Acordo de Paris não pode ser denunciado por uma nação. Ninguém para considerar essa hipótese. É óbvio que o Trump saiu do Acordo de Paris e nada vai acontecer, a não ser a pressão dele sobre as empresas americanas para não adotarem as exigências regulatórias ambientais que prejudicam, na visão americana, a competitividade da sua própria economia. Então, o mundo mudou, mas me parece que o linguajar, que as competências, que o arrojo retórico que caracterizou as relações políticas e boa parte da postura de lideranças do terceiro mundo, do próprio Lula, ao longo do último meio século, continuam iguais, só que agora desatualizados. E eu citei o exemplo da Europa justamente por isso. Não me parece que tenha havido, ao longo das últimas décadas, um continente em que lideranças progressistas tenham sido tão vocais, tão eloquentes em questionar grandes empresas, desigualdades sociais, proteção de minorias, indígenas, regulação das big techs, como a própria Europa. Hoje, entre as grandes lideranças europeias, dificilmente vai se ouvir um pio sobre essas questões. Por quê? Porque a Europa entendeu que no momento em que aquelas velhas estruturas desapareceram, o cálculo que deve ser feito sobre como se portar e como se comportar no mundo vira. E vira em 3 sentidos, pelo menos, diferentes. O primeiro, para atacar, eu preciso primeiro me proteger. A Europa sequer tem recursos para bancar a sua própria segurança nacional. Segundo, para ser independente, eu tenho que ser mais, na palavra da moda, resiliente. Conter as minhas vulnerabilidades quando eu dependo de outros países para poder falar com a voz própria. Terceiro, eu preciso ter aliados e me posicionar no mundo de uma forma em que, num jogo em que qualquer um pode me atacar a qualquer momento, eu não vou articular ou agir sozinho. Então, enquanto nós não nos reposicionamos nesse cenário global para sermos verdadeiramente independentes, o melhor que devemos fazer é ser cautelosos,
pensando nas nossas vulnerabilidades, construindo as nossas parcerias e olhando para os nossos interesses. A partir daí, podemos, quem sabe um dia, ter uma posição de autonomia, de assertividade e independência no mundo. O que nós temos feito é justamente o contrário. Parecendo que somos protegidos, blindados de lado a lado, com amigos de todos os lados, quando, na verdade, cada país está olhando apenas para o seu próprio umbigo. Bom, o que dizer da proporcionalidade da resposta do Trump? É fato que ele avisou logo que vai dar um tiro de canhão contra os brasileiros, né, com essa tarifa aí. Ele poderia ter baixado sanções diretamente contra aqueles que ele considera como responsáveis pela censura, pela caça às bruxas, mas decidiu uma punição mais ampla. Talvez ele pudesse ter revogado vistos ou mesmo congelado o recurso dos ministros do STF ou do Procurador-Geral da República, ou até mesmo poderia ter mirado empresas próximas do petismo. Trump, contudo, a gente sabe, ele é imprevisível e o governo Lula e o STF deveriam saber disso, não é? Quando desafiado, ele costuma levantar para 6 no jogo do truco. 6, 9, 12 talvez. Por que o Trump não foi cirúrgico nas sanções, né? Por que ele lançou logo mão de uma retaliação tão pesada? Aí, escorci deixar você por último, vamos jogar essa batata quente primeiro para o Marcílio ali. Que ótimo, hein? Eu estava aqui falando assim, vou jogar para, fiz assim, mas não, veio para mim. Eu estou brincando. Mas, olha, essa é uma boa pergunta. Por que ele fez dessa forma e não de outra, eu diria, não apenas a respeito de precisão, mas por que com essa sanção econômica e não com a lei Magnitsky, por exemplo? Por que com uma sanção chamando de tarifa ao invés de chamar de sanção? Por que ele optou por uma questão aparentemente comercial, como a gente estava comentando, mas na primeira frase já fala do Jair Bolsonaro e da questão das liberdades. Essa eu acho que é Bom, para a gente entrar nisso, a gente precisa não só fazer uma análise de Brasil, a gente precisa entender também como funciona, ou como o Trump, a cabeça do Trump está funcionando. Isso, infelizmente, é algo hoje inacessível a nós, pelo menos os bastidores de como isso foi construído, né? Mas eu acredito, assim, num primeiro, um rascunho, um esboço, pensando alto junto aqui com os meus queridos colegas, eu diria a vocês que o Trump ele não tem um voto pronto, vamos dizer, né? Nós estamos diante, eu me lembro de um ministro, agora me foge qual era o ministro que sempre dizia isso, mas ele dizia, ministro do STF das antigas, ele dizia, eu não tenho votos prontos, né? Eu tenho aqui, os meus votos, eles são sempre feitos na hora, e ele tinha uma porção de folhas soltas, e essas folhas iam se transformando ao longo do julgamento em uma consolidação daquilo que se tornaria o voto dele. Eu acho que o Trump, ele não tem uma ideia, me parece, uma ideia absolutamente clara de como se relacionar com o Brasil, e talvez porque o Brasil não tem uma ideia absolutamente clara de como também vai se relacionar com o Trump. Mas eu acredito que o primeiro, que essa medida não ter atingido diretamente pessoas, ministros do STF, ser uma tarifa tão alta, e isso não ser chamado de sanção, pode ter sido, na minha sensação, uma forma, por incrível que pareça, de não nos atingir em cheio, de não nos dar uma sentença de morte, vamos dizer. Por quê? Porque se vier uma aplicação direta contra o ministro Moraes, não tem mais conversa. É muito difícil você negociar se o ministro Moraes passar sem pedido de entrar nos Estados Unidos. Agora ele recebeu aqui uma sanção direta. Tanto que quando houve a questão dos vistos, o próprio governo norte-americano disse, nós não vamos anunciar quem está impedido de entrar aqui, a pessoa vai descobrir na hora. Com isso, deixou de expor as pessoas sancionadas. Então, nomear
né, o ministro Moraes, dizer que isso é contra ele, dizer que é contra o Lula, dizer que não é uma questão comercial e sim uma questão política, e etc., talvez seja uma forma de chamar o outro para a mesa, colocar em 50%, seja uma maneira de dizer, olha, eu estou colocando algo aqui tão fora da realidade, ou tão maior do que vocês esperavam, justamente para colocar o que a gente brinca, né, o bode na sala, que é a velha história de se colocar, todo mundo estava insatisfeito com a realidade, você coloca um bode na sala, aí a pessoa estava feliz com a realidade anterior, você tira o bode da sala e ela passa a negociar com você. Parece que ele quis colocar um bode na sala, mas não colocou o nome no bode, não disse que o bode era esse ou aquele ministro, esse ou aquele governante, ou essa ou aquela razão. A carta dele, até do ponto de vista redacional, eu fico me questionando, cheguei até a achar que em alguns momentos ela está mal elaborada mesmo. A gente até ontem destrinchou aqui, e isso me levou a crer que havia tem pontas soltas, né? Ele fala uma hora de uma coisa, de outra, ele vai para a questão comercial, mas não é nítido qual é a questão comercial. A carta hesita em dizer qual é a razão precisa. Então, eu creio que isso seja uma estratégia, tanto dele ainda não ter certeza de como vai nos alcançar, como também de deixar um pouco nublado para que nós entendamos que ele está nos chamando para a mesa. O Trump é um negociador. Eu acabei de dizer no outro comentário que ele sentou ou tentou sentar com Kim Jong-un. Pô, se você senta com uma pessoa dessa, né, com quem mais você não sentaria? Então, essa é a minha sensação inicial a respeito dessa postura da carta do Trump. Ouviu o Vargas sobre isso, Vargas? Por que o Trump não fez uma intervenção mais pontual, direcionada a uns e não a outros, mas veio logo com uma medida mais extremada? Eu acho essa uma bela pergunta, viu, Tosi? E eu tendo a concordar com a posição do Marcília. Eu creio que o Trump tem utilizado sistematicamente as tarifas até o momento como um instrumento abrangente de negociação. Essa negociação pode dizer respeito a um interesse econômico particular, pode dizer respeito a proteções da fronteira para evitar que medicamentos ilegais cruzem pelo México, ou outra razão que exista por aí, como, no caso brasileiro, razões que dizem respeito ao tratamento que nós conferimos a temas como a liberdade de expressão e a posição de grandes empresas de tecnologia aqui no território nacional. Então, ele tem feito isso sistematicamente, não é? A tarifa é como se fosse um alerta que convida a negociação, sabendo que existem condições muito diferentes de pagar o custo dessa transição tarifária para os Estados Unidos e para quem sofre o impacto dessa restrição. Agora, talvez haja um elemento que complemente esse raciocínio do Trump, que é de provocar uma crise de legitimidade política no Brasil, restringindo ou impactando a própria capacidade econômica do país. E aqui, talvez o raciocínio seja, num primeiro momento, os produtos exportados pelo Brasil terão uma tarifa tão elevada que pode tornar inviável o comércio entre os dois países. E o passo seguinte é que essa condenação geopolítica dos Estados Unidos vai ser imediatamente assimilada pelo mercado. E grandes investidores internacionais, e nós temos visto isso desde a campanha presidencial nos Estados Unidos, não gostam, digamos assim, de se colocarem numa posição de oposição ao governo Trump. E por isso mesmo tem modificado seus compromissos, sua posição política, e muitos deles embarcado diretamente na própria agenda Trump. Vão eles agora, nesse novo cenário, fazer investimentos num país em que o próprio presidente norte-americano diz é um país não grato? Isso provavelmente pode refluir investimentos internacionais que, por sua vez, têm um impacto em emprego. E se houver uma resposta brasileira, um impacto muito significativo em câmbio, porque boa parte daquilo que nós consumimos no Brasil é importado de fora. E dos Estados Unidos importamos as nossas máquinas, as nossas tecnologias, os nossos bens industriais. Então,
o impacto econômico, não imediato, não amanhã, mas de médio prazo, se essas tarifas se estabelecem entre Estados Unidos e Brasil, pode sim ser muito significativo. Num país que já vive uma situação, digamos assim, delicada, com as contas dificilmente no azul, com uma dificuldade gigantesca de rearticular-se politicamente, poderia ser, né, uma espécie de tiro, não vou chamar de misericórdia, mas que certamente teria um impacto político muito significativo aqui. Eu vou pegar esse gancho do Vargas, porque obviamente a gente não tem a resposta, né? A gente pode só especular as hipóteses. E tem uma hipótese que até vejo pouco, não vejo ser pensado, desenvolvido, que é o fato do Trump ter escolhido, né, uma espécie de joga tudo numa coisa só, né, para depois, quem sabe, daí negociar por partes, né? Mas a gente também tem que visualizar assim, como é visto, como é que o Trump, o governo americano, está vendo a questão brasileira, né? Porque aqui nós estamos assim, não, mas o Lula não tem nada a ver com o STF, não. O Trump parece estar vendo o Brasil como um regime, né? É como se fosse assim, olha, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Quando ele associa o processo do Jair Bolsonaro, das redes sociais, e não faz nenhum tipo de separação entre STF e governo, de certa maneira, o Trump está falando qual é a realidade que nós estamos vivendo, na qual a ligação umbilical do executivo com o judiciário, ela é mais do que evidente. Só que a gente vive no país do faz de conta, a gente finge que tem separação de poderes. Então, quando o Trump coloca daquela maneira, ele coloca claramente assim, o regime de vocês não é democrático. É vocês que estão perseguindo, não é STF, é tudo junto. O jogo é todo combinado. Então, quando ele coloca isso, ele não deixa saída para uma resposta política, no sentido como o governo Lula está tentando fazer. Não, é do Poder Judiciário, não posso fazer nada com isso, etc. Não vai fazer? Então beleza, eu vou manter. E aí entra, acho que o que o Vargas colocou. Num jogo de xadrez, o problema não é o déficit comercial, não é o quanto que não consegue importar disso ou daquilo. O problema todo é no médio prazo, né? A gente já viu várias vezes, quando a gente teve problemas, o investidor americano, se ele sai da Bolsa Brasileira, a gente quebra muito rápido. A dimensão do câmbio vai nos esgarçar muito rápido, né? Nós não temos meios de nos defender. Os Estados Unidos aguentam que o Brasil cobre 60% de tarifa deles. Nós não aguentamos muita coisa. E nem digo dos 50%, que talvez a gente até consiga se virar vendendo para a China. Mas o problema todo é as consequências dos efeitos disso, né? Para onde vai o dólar? Né? E o dólar impacta em quase tudo que nós temos aqui. Então, no final das contas, é um tiro de aviso, né, que é o que me parece, estava conversando hoje com amigos, assim, essa tarifa, na verdade, não é nem um ataque ainda, é meio que um tiro para cima. É um tiro para cima. O que vem depois é muito pior. E as pessoas deviam ler a tal da seção 301 para ver a quantidade de possibilidades do que os Estados Unidos podem fazer conosco. Porque é um elefante brigando com formiga. Entendeu? Na hora que pisar... Ele não vai cuidar, não, essa formiguinha eu não vou pegar. Ele vai pegar o formigueiro inteiro. A gente vai mostrar já na sequência quais devem ser os próximos passos do governo brasileiro, conforme anunciado pelo próprio presidente Lula. Já. Antes, deixa eu só convidar quem está acompanhando, os nossos espectadores, a serem assinantes da Gazeta do Povo. E agora é a hora. Aproveite para experimentar o acesso sem barreiras ao melhor jornal do país, pagando pouco. A assinatura está com uma promoção de R$ 27,90 por apenas R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses. Para tanto, acesse aí gazetadopovo.com.br/oferta, escaneie o QR Code ou clique no link na descrição, mas atenção porque essa oferta é por tempo limitado. A sua assinatura, vale sempre lembrar, fortalece o jornalismo independente, responsável e alinhado com os seus valores. Aproveite, apoie a Gazeta do Povo, torne-se um assinante. Bom, agora vamos ao que o presidente Lula deu o tom aí já, como pretende responder ao anúncio das tarifas de Trump. Hoje ele voltou a usar o tom nacionalista, de enfrentamento, que, cá entre nós, não deve ajudar muito nas negociações. Confira. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade
porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. E nessa mesma entrevista à Rede Record, o presidente Lula também disse que se o Trump estivesse por aqui, dentro do sistema judicial brasileiro, nos eventos de janeiro lá dos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, Trump estaria preso. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. Pois é. Pena que a gente não fala espanhol aqui no Brasil, porque se fosse isso em castelhano, né, esse discurso dele, vermelho como ele está, seria um típico comandante caudilho de uma República das Bananas, né? E o vídeo do Lula aí me fez lembrar o interrogatório dele pela juíza da Lava Jato, a Daniele Hart, quando a juíza alertou Lula após uma resposta mais ríspida. Ela disse assim, vocês lembram? Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Parece que o problema do Lula continua sendo o tom, né? Como vocês veem tudo que ele disse ali, além do tom, obviamente, Marcília? Olha, eu vou pegar, se você falou, pena que ele não fala espanhol, eu diria pena que ele não fala também português, porque aí a gente compreenderia melhor também o que ele quer dizer com isso. Mas eu queria recuperar algumas partes dessa entrevista, que é ótima, né? Primeiro que ele fala que os autos do processo é que vão ser julgados, né? Não sei, será que ele sabe o que é o autos do processo para achar que são os autos do processo que vão ser julgados? Não, as pessoas que vão ser julgadas, né? Não são os autos do processo. Depois ele diz que o Trump não pode ser xerife, que ele deve se meter dentro dos Estados Unidos. É verdade, e nós também, não é? Então, se os Estados Unidos, quando os Estados Unidos se metem no país dele e nós nos metemos também no país dos Estados Unidos, é que nós criamos um problema, né? O problema, portanto, do Brasil é quando ele vai e quer interferir na forma como o dólar deve ou não ser feito, como o Moraes deve fazer, as decisões do Moraes devem ser aplicadas, quando há um desejo de que elas sejam aplicadas em solo, em território norte-americano, nós criamos um problema. Esses problemas que nós criamos é que geraram essa reação, o tal do conjunto da obra que nos sancionou agora. Então, o xerife do mundo, vamos dizer assim, tem de ser uma expressão aplicada a nós também. E, sobretudo, ao ministro Moraes, que quis, com as suas decisões, fazer com que cidadãos norte-americanos, empresas norte-americanas se submetessem à sua decisão e não às leis soberanas dos Estados Unidos. Quando o Moraes, por exemplo, exigiu que as plataformas dentro dos Estados Unidos fornecessem dados de norte-americanos, senão elas seriam multadas ou até mesmo banidas do Brasil, ele violou as leis norte-americanas, porque lá aquelas empresas e os dados dos norte-americanos são regidos pelas leis americanas. Como é que a decisão do Moraes, então, vale mais que a lei americana? E é essa a reclamação. Aliás, é essa a ação que a Trump Media e Rumble estão movendo contra o Moraes aqui no Brasil, justamente para responsabilizá-lo ou impedir, por isso, e impedir que o Moraes faça valer as suas decisões de solo norte-americano. Então, assim, quem quer ser xerife do mundo? Me parece que antes de qualquer um é o ministro Moraes. E outra, ele disse que o Trump não deve se meter
meter no judiciário ou nas questões judiciais brasileiras. Há 2, 3 dias atrás, quem não se lembra do Lula com uma plaquinha, Kirchner livre. Poxa, então ele precisa ser coerente em relação a isso. Mas o que eu acho mais interessante é essa questão do Capitólio, porque quando ele fala que se o Trump fizesse o que fez, ou que o que aconteceu no Capitólio fosse feito aqui no Brasil, o Trump estaria preso, eu acho que o Lula deixa claro e explícito para todos nós que não houve golpe, ou não houve tentativa de golpe. Porque ninguém aqui está sendo processado por quem invadiu o Capitólio. Ninguém está aqui sendo processado por quem invadiu os poderes da República, os prédios dos poderes, mas sim por uma tentativa de golpe. Lá nos Estados Unidos, claramente, todos sabemos, não houve uma tentativa de golpe. Então, o Lula próprio aqui me parece ter confessado que nem ele acredita no tal processo do golpe. Vargas, o que você pode comentar ali sobre as falas do Lula ali, né? Bastante alterado, bastante irritado, naquele tom, né? Que geralmente quando fala-se nesse tom assim, não é um bom recado para o interlocutor. É uma fala reveladora, não é, Tosi? Não só pelo tom, mas pelo próprio conteúdo. Qual é a mensagem que o Lula tem dado e agora confirmou? Nós não vamos recuar. Porque somos soberanos, porque não somos uma colônia, porque não vamos aceitar que ninguém de fora venha dizer o que nós temos que fazer aqui dentro de casa. Não vamos recuar, vamos dobrar a aposta. Então, para bom entendedor, o que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos suscitará no governo brasileiro, ao longo dos próximos dias, a imposição de tarifas equivalentes sobre o comércio com os Estados Unidos. Aí vem o outro lado da história. O que o Trump, observando um país como o Brasil, que tem reagido, questionado, polarizado, impondo tarifas expressas sobre os produtos importados dos Estados Unidos para cá. O que ele fará? Opção 1, ele vai recuar? Jamais. Ele vai, como ele mesmo tem dito, aumentar ainda mais as tarifas impostas sobre o Brasil. Na prática, o que vai acontecer? O comércio entre os dois países vai ser interrompido. E aí imaginaríamos que um tribunal que assumiu uma posição de moderador e mediador político brasileiro e agora está, de certo modo, envolvido na briga, talvez tivesse aqui uma postura de sobriedade para dizer: vou sinalizar de algum modo que não vou mais cutucar o leão com a vara curta, que vou rever, ou que vou negociar, ou que vou rediscutir as questões que eu tenho julgado aqui dentro de casa. Mas o Supremo Tribunal Brasileiro também jamais adotará uma posição como essa. Primeiro, que eu creio que para nenhum país uma decisão judicial tomada em resposta a uma negociação político-econômica internacional não faria muito sentido. Mas, além disso, o que nós temos percebido entre os magistrados brasileiros é que eles estão, de certo modo, encantados com o aplauso que têm recebido da academia, de intelectuais progressistas nos Estados Unidos e na Europa, incomodados com as posições do presidente Trump, porém tímidos ou reclusos ou sem uma capacidade de reagir, e que agora disseminam, apoiam, aprovam a postura e os arroubos do Supremo Tribunal Federal. Estão encantados com a fama e o prestígio, como se fossem os grandes corajosos que lutam contra as opressões das grandes empresas de tecnologia no planeta Terra. E diante desse cenário, o que nós vemos, então, em um ambiente muito simples? Lula e Trump vão dobrar a aposta. O Supremo certamente não entrará para tentar, de qualquer maneira, recuar sobre a postura que tem adotado. O que veremos? Veremos um ambiente de tensão que apenas tende a se agravar. Aí as duas variáveis finais que entram nesse jogo, eu creio, são, de um lado, os empresários e elite econômica brasileira, que vão começar a sentir diretamente os custos de restrições impostas lá fora e que podem, porque são muito pragmáticos, reagir. E, de outro lado, a população em geral.
um pouco sem informação, e aí tentando ser encantada com o discurso fácil do nós contra eles, para tentar servir de massa e de apoio para um governo que vai cada vez mais perder a capacidade de gerenciar a economia e de mostrar resultados positivos para o Brasil. É isso que eu tenho visto no cenário. Não sei se vai se comprovar, mas o que parece cada vez mais claro é que nós veremos ainda muita fumaça em cima desse fogo. A gente passou ali a manifestação do Lula, né, as falas do Lula, alguns trechos, e agora a gente tem uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse imbróglio todo. Vamos mostrar ali no telão, está ali, escreveu agora há pouco na plataforma X. Recebi consenso de responsabilidade da notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro o meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Essa caça às bruxas, diz Bolsonaro, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim, é contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil, assina o ex-presidente Jair Bolsonaro. Scorsin, da manifestação do Bolsonaro, o que te chama a atenção? Uma primeira coisa que me chama a atenção é as manifestações por escrito e as manifestações faladas, né? Porque o Lula ele fez uma postagem também no X, acho que ontem ainda, e aparentemente se você não soubesse que era do Lula, você até pensaria que seria uma manifestação de estadista, assim. Pelo menos o tom pareceu muito mais ameno do que apareceu ele falando na entrevista dele, né? Porque o tom com que ele está falando é aquele outro meme futebolístico, né? Do famoso do Galvão, diga Tino, sentiu. É tom de quem sentiu aquilo ali. A resposta do presidente Bolsonaro, achei muito interessante como ele abre, com senso de responsabilidade. E fiquei curioso, porque me parece que, assim como a Marcília, concordo com a Marcília que na carta do Trump também tem algumas partes que parece que estão faltando para conectar. Também senti senso de responsabilidade do quê, exatamente? Que senso de responsabilidade é esse? Eu fico na dúvida do que exatamente ele está falando, porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma disputa narrativa para ver qual é a que cola. E dependendo de qual colar, vai definir muito da forma como nós vamos lidar com o problema e com o governo americano. Se a narrativa lulista, petista, conseguir colar na população que a culpa é do Jair Bolsonaro, esse senso de responsabilidade significa ele assumir, a culpa é minha mesmo que essas tarifas estão crescendo. Se isso não colar, significa, portanto, que aquilo que está na própria carta do Trump é o que vai acabar pegando mais a população. Daí eu concordo com o Vargas, quer dizer, se a população for para um determinado lugar, a gente vai para um determinado caminho. Esse senso de responsabilidade do presidente Bolsonaro carrega, então, um peso em que o restante da sua carta demonstra e bate muito com essa percepção que me parece ser do Donald Trump. O que está em jogo aqui é um regime que nos afastou completamente do chamado mundo livre. É disso que se trata. E o senso de responsabilidade dele talvez seja um chamado para que os próprios poderes percebam, assim, não estamos somente brigando por questões tarifárias, por sanções eventualmente econômicas, o buraco é muito mais embaixo. E ele mesmo diz ali, né, não há mais espaço para ficar de aviso, de alerta. Quer dizer, se não for tomada uma providência, o que vem aí é muito pior do que parece. O tom eu achei ele sério, né, do presidente. Certamente que se ele for falar igual o Lula também não vai conseguir falar dessa maneira, mas me chamou muito a atenção essa dimensão do senso de responsabilidade. É algo como assumindo mesmo, assim, olha, eu sei que o meu tá na reta aqui, entendeu? E eu
Estou disposto a pagar o preço para, enfim, né? Não só para salvar a si mesmo, mas talvez, como ele mesmo diz, as milhões de pessoas, a liberdade de expressão e tudo mais. É o papel que ele tem que assumir, né? Ele está nessa posição de ser uma certa liderança, né? Que faça essa ponte com as pretensões do governo americano. É curioso que ele tenha começado com esse senso de responsabilidade, porque eu fico me perguntando se ele entrar no embate direto com o discurso lulista, né, de inflamar a população com nacionalismo, é nós contra eles, nós somos soberanos, quem manda no Brasil são os brasileiros. Se ele entrar nesse antagonismo, nesse embate direto, aí realmente aquele calor, aquela situação de enfrentamento quase que em praça pública de bolsonaristas e lulistas explode no país, né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro está sendo responsável de segurar a sua militância, por assim dizer. Um tom de lamento. Marcília. Né? Um tom mais de lamento, né? Eu acho que sim. Eu concordo com o Scorsin nesse sentido, né? Eu acho que é uma carta sóbria, vamos dizer assim, é uma postagem sóbria, né? Até se a gente pegasse essa postagem e colocasse a fala ali do Lula, né? E perguntasse quem é o presidente, para um marciano aí que aparecesse do nada, eu responder que o presidente é quem deu essa fala sóbria na postagem, porque ficar esbravejando, até foi difícil, né? Uma coisa interessante da entrevista do Lula é que era difícil porque ele ficava batendo na mesa, né? Batendo na mesa o tempo inteiro, até interferindo no som. E isso, bom, isso não é um presidente que pretenda negociar. Ninguém negocia fazendo careta, vermelho, batendo na mesa, enfim. Agora, o ponto é o seguinte, tem uma questão aí que me chama a atenção nessa postagem do Bolsonaro, que assim, ele aposta as suas fichas, parece claro, em que os poderes recuem. E eu não tenho essa esperança, eu acho que não vai acontecer isso, infelizmente, porque o Congresso, a gente sabe, totalmente submetido. O Congresso é tão submetido que 2-3 dias atrás aprovou aumento de verba e de cargos para o STF. Bom, isso já diz tudo, não é? Hoje mesmo se manifestou contra o Trump, numa manifestação, salvo engano, que excluiu o PL, mas enfim, não sei se outro partido também excluído, mas enfim, a gente sabe o que é o Congresso hoje em dia, essa legislatura é totalmente submetida. Por outro lado, a gente tem o Lula batendo na mesa vermelho. Então, não tem nem muito o que dizer. Jornalistas, eu estava vendo jornalistas tidos como de esquerda postando bandeira do Brasil e dizendo ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, já encampando essa narrativa lulo-nacionalista. E, por sua vez, o STF, a gente sabe que não vai recuar. Não vai. Tanto que já deu demonstrações, né? Na forma como tratou, eu mencionei até a fala ou a notícia a respeito do Barroso, enfim, na própria postura do STF em relação a tudo ao que até agora nós assistimos. Vale recuperar o que durante aquela reunião lá das redes sociais, o Nunes Marques fez o alerta de que a corte poderia ser sancionada e o ministro Gilmar, que é uma pessoa politicamente escolada, deu uma bronca nele. Então, bom, é o decano, não é? Então, vocês imaginam como a coisa não está lá dentro, como eles não estão completamente alheios. Que vão recuar o quê? Vão recuar como? Quem vai fazê-los recuar? E aí esse é o ponto. Então, diferente do que colocou ali o Bolsonaro na postagem, eu acho que não poderia dizer algo diferente disso, ele tem que agir dentro do campo da política, mas cá entre nós, não vai ser a política espontaneamente que vai resolver esse problema. Se houver um recuo, o recuo vai ser promovido pelos setores da sociedade civil. Pressionando a política ou os setores políticos. Se não houver algum tipo de pressão das elites, dos setores econômicos do país, se isso não acontecer, nós, enquanto Estado, enquanto órgãos de Estado, enquanto autoridades do Brasil, não vai haver recuo. Não vai haver. A meu ver, se a sociedade não se envolver nisso e se omitir
nós teremos uma dobra de aposta, disse isso ontem aqui e vou dizer de novo, uma dobra de aposta até o momento em que a gente vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é, o país ficou inviável. E aí, ou fecha, ou o governo cai. Me parece que, se ninguém intervir até lá, vai chegar nessa encruzilhada lamentável. Vargas. Eu queria fazer aqui 2 comentários rápidos, Tosi. O primeiro, relembrando uma parte da fala feita pelo Scorsin alguns minutos atrás, que me pareceu muito perspicaz. O que nós temos visto na própria fala do presidente Lula é a mensagem de que isso está acontecendo porque o filho do Bolsonaro está mentindo sobre o Brasil. Então, vamos aqui dar nome às coisas. Um deputado licenciado ou em vias de, caminhando pelos corredores de Washington, conseguiu convencer o primeiro escalão da maior potência americana sobre fatos e acontecimentos brasileiros que, para a oposição, não estariam corretos. Agora, se isso é verdade, o que também é verdade? É verdade que o Brasil, que tem uma diplomacia altamente profissional e que tem uma tradição centenária, que passou por governos dos mais distintos ao longo da nossa história, com um corpo de diplomatas de alta formação, que tem entre os seus melhores representantes uma elite da qual um conjunto estreito é selecionado para servir no cargo de mais alto prestígio da diplomacia brasileira na Embaixada Americana em Washington. E esses diplomatas altamente treinados, com a história, com a respeitabilidade, ao longo dos últimos 6 meses, não conseguiram ter uma reunião com o primeiro escalão americano para dizer qual é a realidade que está acontecendo no Brasil, se essa realidade não é verdadeira? Me parece, Tosi, que aqui tem algo mais que mereceria alguma explicação. Eu não creio que os diplomatas brasileiros, ou que a embaixadora brasileira em Washington, nesse momento, seja tão incapaz ou desqualificada. Ao contrário, eu os tenho em alta qualificação. O que significa que, se essas reuniões ou esses encontros não aconteceram entre o Itamaraty e lideranças políticas norte-americanas, é muito possível que elas não tenham acontecido porque houve alguma orientação do próprio governo brasileiro para que elas não acontecessem. O que torna muito curioso todo esse cenário, porque não é de hoje que países como o Brasil têm relações diplomáticas um pouco mais tensas ou divergentes com outros países. Basta olhar poucos anos como o governo Bolsonaro tinha uma relação tensa com o governo de Alberto Fernandes na Argentina, mas nem por isso os corpos diplomáticos, os representantes comerciais, lideranças de primeiro escalão de ministérios brasileiros e ministérios argentinos deixavam de dialogar sobre os tratos do dia a dia, os interesses diversos que está acontecendo em cada nação. Então, o que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos pode ser ainda mais grave do que aquilo que tem sido anunciado. É muito plausível que haja alguma orientação para que a diplomacia brasileira não haja nos Estados Unidos. O que, por sua vez, abre um vácuo que permite que um deputado, licenciado ou em vias de, ligado ao ex-presidente, consiga adotar uma postura de tamanha influência como parece ter sido o caso. De duas, uma, Tosi. Ou nós ordenamos a diplomacia brasileira para se calar, o que seria um fato grave, ou nós temos lá um corpo diplomático que agora vai ter que, de alguma forma, se explicar, porque é de uma incapacidade ou de uma inabilidade para construir pontes, como nós não temos a experiência de visualizar em outros episódios da nossa história. É o que a gente colocou em algumas das descrições do nosso vídeo, né? A especialidade do Lula em botar fogo, né? Destruir pontes e daí jogar a culpa nos outros, né? Isso a gente está vendo acontecer
no momento no país. Mas o Scorsin tinha comentado que o STF não havia se manifestado sobre essa crise. Não passou 24 horas, não passou um dia, Scorsin, porque o ministro Gilmar Mendes publicou agora um comentário até razoavelmente extenso. Eu vou ler só uma parte dele e presta atenção aí, Marcília, porque parece que ele mandou essa aí para você. Veja só. Ele diz assim: as decisões judiciais e a conformação de direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito são inerentemente responsivas aos riscos factuais de violação da ordem jurídica, o que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou. Uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade restrita das redes sociais. Aí ele segue, mas eu vou lá para a parte final dele, que aqui quero que o Marcília preste atenção. Ele diz assim, que quando a defesa irredutível de preceitos constitucionais se transforma em imperativo civilizatório, diante de forças que ameaçam não apenas as instituições nacionais, mas o próprio conceito do Estado de Direito no século XXI, o que se escreve no Brasil hoje é um verdadeiro capítulo inédito na história da resistência democrática. Já está aí, né? O Marcelo tinha comentado antes que eles não vão ceder um milímetro, não vão agir de nenhuma forma para tentar contornar essa crise. Pelo contrário, estão reafirmando a sua voluntariedade, o seu protagonismo em civilizar o país ou recivilizar o país. A postagem, do ponto de vista do conteúdo, é uma bobagem. O que, inclusive, essa questão, né, de que as decisões judiciais devem ser proporcionais aos fatos, é o contrário, né? Enfim, um Estado ele tem o monopólio da força justamente para ele não precisar responder do mesmo jeito que o ataque ele é feito, né? Então, se você possui a força ou a possibilidade de uma reação poderosa pelo Estado, é justamente espera-se dele bom senso na hora de reagir. Não? Então, é que nem, por exemplo, se você pensar assim, se um cachorro te morder e você morder o cachorro, é porque você é tão irracional quanto o cachorro. Você tem a capacidade de reagir diferente porque você não é burro, como um cachorro é. Aliás, tem cachorros que são inteligentíssimos, inclusive os meus, a quem eu presto aqui reverências. Mas o fato é o seguinte, o Estado não tem de responder na força bruta se achar-se violentado. E outra, o ministro aqui parece que os processos estão todos feitos, definidos e julgados, e não, a gente está no meio do caminho, né? Então como é que ele pode dizer que as decisões judiciais precisam ser absolutamente na mesma proporção se os processos ainda estão em andamento? Bom, a gente está diante, portanto, de um discurso que juridicamente, para mim, não para de pé. Mas do ponto de vista político, é efetivo, né? Então ele parece, só faltou ele colocar embaixo um uniforme militar, segurar uma bandeira e falar vamos à guerra. Só faltou isso. Eu acho que é um discurso político. Tirando essa parte jurídica que eu mencionei, que acho errado, politicamente, maravilha. Vamos lá, Che Guevara, nesse lugar aí, né? Nossa vontade, ou morrer pelo Brasil, como é que é o negócio? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É nesse lugar, é no lugar do hino, no lugar do discurso. E isso me preocupa, porque o Gilmar, eu até vi ontem, salvo engano, o Dino já tinha feito uma manifestação. Mas o Dino fazer uma manifestação, não espero muita coisa. Se o Toffoli tivesse feito, enfim, o Gilmar, ele é um ministro, primeiro que é o decano. Segundo, que o Gilmar é um ministro com capacidade política, ele ali é o mais capaz de entender politicamente o que está acontecendo. Se o Gilmar fez isso, ou ele não entendeu nada, e aí a gente realmente precisa desistir do STF, de ter capacidade de compreender o momento, ou ele entendeu, e isso para ele é política. O que é pior, o que é ainda pior. Eu não sei o que é pior, se ele não entendeu ou se ele entendeu e isso é uma reação política que ele acredita ser adequada. E aí a gente volta a tudo que a gente conversou até agora, né? Se o Brasil seguir com respostas nesse tom,
estaremos todos jogados junto a eles no abismo. A pregação da resistência democrática, nas palavras do Gilmar Mendes, a democracia combativa brasileira. Mas eu tenho um ponto que achei interessante nesse... eu concordo plenamente com o Marcília. Essa é uma resposta política do STF na voz do seu decano, não é na voz do seu presidente. Só que, olha que coisa interessante, é a primeira resposta que é realmente ao centro da carta do Trump. Porque o Trump, ele fala do julgamento do Jair Bolsonaro, fala da questão das redes sociais e o Gilmar Mendes aceitou a acusação. Ele está respondendo a uma acusação justificando que o STF está fazendo seria então uma defesa do Estado Democrático de Direito. Pois bem, esse tipo de defesa política é o que o corpo diplomático brasileiro deveria estar apresentando para o governo americano para provar que tudo que foi feito aqui foi em defesa da democracia, né? Então, o descolamento da realidade de várias das autoridades, e o Gilmar Mendes comprova isso por A mais B, é que se o Gilmar Mendes está querendo entrar no ringue para tentar defender o que eles estão fazendo, não tem defesa isso. Na hora que ele entra no ringue, ele vai entrar para apanhar. Ele vai entrar para apanhar, porque ele não vai conseguir sustentar absolutamente nada disso. Mas é a primeira resposta política que está sendo dada, porque o Lula foi esperto o suficiente para falar assim, é do judiciário, não se meta, decisão do judiciário, soberania, eu não entro no conteúdo. Eu não entro o Gilmar Mendes entrou. Então o STF, de certo modo, eu não sei, teve notícias aí que os ministros estavam insatisfeitos com a diplomacia, eu não sei se não é exatamente isso que o STF quer que o governo faça. Quer dizer, que abrace politicamente os fundamentos da defesa do Estado Democrático. Acontece que a tal da responsividade do ministro Gilmar Mendes, na prática, acabou com o Estado Democrático de Direito. Portanto, a resposta do STF, na suposta defesa de um suposto ataque à nossa democracia, acabou com a própria democracia. E é precisamente isso que o Trump colocou na carta. Como se diz popularmente, passou o recibo, né? Passou o recibo. Vargas, você não comentou ainda essa manifestação do Gilmar Mendes, né? Só eu observo aqui que num post anterior ali, do Gilmar Mendes, tem esse post se posicionando, e num post anterior ele fala assim, que esteve conversando com uma jornalista numa livraria em Lisboa, que é meu lugar favorito por lá, tal. Então assim, né? Ele vai de Lisboa ao seu lugar favorito, ao seu restaurante, ao seu vinho favorito, a uma manifestação posicionando o STF nessa luta combativa pela democracia. Tosi, eu fico vendo os episódios e tentando construir ou alinhavar o elo entre eles, para tentar dar uma big picture, como a gente costuma dizer, para mim mesmo, para entender o que está acontecendo e onde se espera que a gente possa chegar. E eu tenho um receio, Tosi. E o receio, e creio que essas últimas manifestações que nós estamos vendo caminham nessa direção, sinalizam repetidas vezes que algumas lideranças da elite brasileira parecem querer ocupar um nicho, um espaço estratégico que tem perdido a guerra ideológica, intelectual, moral, nos centros de referência do Ocidente. Então, evidentemente, a gente olha o que tem acontecido nos Estados Unidos e não parecia plausível imaginar que os Estados Unidos vai agora começar a sair restringindo sem limite liberdades de expressão para grandes companhias. Também não parece plausível imaginar que nos Estados Unidos nós assistiremos a uma regulação intensiva do setor econômico para acabar, por exemplo, com o uso de combustíveis fósseis que causam as mudanças do clima. Na verdade, com o governo Trump é óbvio que isso não vai acontecer, mas mesmo nos governos anteriores, medidas que sinalizavam nessa direção eram imensamente mais tímidas do que tem acontecido entre nós. Na Europa, por sua vez, o que nós temos assistido ao longo do último ano, a partir do momento em que foi eleito o novo Parlamento Europeu, com uma tendência claramente mais conservadora, novas lideranças nacionais em diversos países, a Itália, a Polônia, entre outros locais, como por exemplo em Portugal, entre outros, com uma tendência também claramente conservadora. É uma espécie de desalojamento de um viés ideológico político que prevalecia até então, que tinha por objetivo restringir as atividades econômicas, alegando riscos sistêmicos à democracia, no caso das Big Techs, ou ao equilíbrio da terra e ao meio ambiente, no caso de empresas do setor de energia. Então, o risco sistêmico, a ameaça existencial
que deve de imediato nos paralisar e convidar o Estado para refazer o direito de propriedade, limitar os contratos, ampliar a responsabilidade civil, e ao fazer isso, tolher o mercado, está perdendo prestígio claramente nos centros de referência política e ideológica nos Estados Unidos e na Europa. Aí o que tem acontecido? Os derrotados de lá buscam abrigo aqui e passam a encontrar nessas lideranças, talvez pouco conscientes do que está acontecendo lá fora, uma espécie de representação, que agora querem ocupar esse papel, né, esse espaço tenente do grande líder que vocaciona a luta pela democracia, a luta pelo meio ambiente, que lá fora tem perdido a luta e a credibilidade perante a população e mesmo em grandes centros intelectuais. Então, o que nós temos visto aqui, me parece, repetidas vezes, é isso. Um conjunto de lideranças tupiniquins que se sentem envaidecidas como representantes globais de um viés ideológico e político cada vez mais derrotado. Derrotado na bola, pelos argumentos, pela escolha das pessoas, pela percepção de que existem aqui exageros, erros, que colocam em xeque os próprios valores que muitas vezes se querem proteger. Porque, sob o pretexto de proteger a democracia, eu limito e entrego a chave do controle da liberdade a um conjunto de burocratas. Sob o pretexto de proteger o clima, eu tolho e restringo a produção, declaro guerra às suas fazendas, entrego de bandeja, né, para o deleite dos radicais a vida, a propriedade, a segurança de empreendedores, muitas vezes em países pobres. Isso não me parece que é um futuro que o mundo ocidental quer para si, mas para as lideranças brasileiras parece ser uma grande oportunidade. Pois é. Eu queria, já indo para o encerramento do programa, fazer rapidamente uma pergunta para vocês, pode ser uns 30 segundos cada um aí, que é a seguinte: o que dizer àquele brasileiro que está em dúvida, que está olhando o discurso petista, de esquerda, inflamando a população com sentimento lulo-nacionalista, como disse o Marcília, e dizer para esse cidadão que fala assim, ó, aqui é Brasil, aqui quem manda são os brasileiros, que está embarcando nessa ladainha. Começo eu? Pode ser. Então vou dizer, acho que do jeito que o brasileiro melhor entende, com a piada. E eu agradeço uma piada que um amigo no Twitter, no X, né, o Elton, que é escritor, roteirista, acho que até trabalha na Brasil Paralelo hoje, ele lembrou uma piada antiga, piada boa, e até eu já fiz a referência do elefante com a formiguinha, porque a piada é mais ou menos essa, né? O elefante pisa no formigueiro. E aí as formigas saem todas para tentar se vingar do elefante, e sobem pela perna e vão tentar derrubar o elefante. O elefante dá só só o vento da tromba dele já derruba todo mundo, mas fica, uma formiguinha fica no pescoço dele ainda. As que caíram ficam todas embaixo dizendo enforca, enforca, enforca. Eu diria essa piada pro brasileirinho que está torcendo tanto assim, que você está mais ou menos nessa situação. Tá aí, deu conta aí, uns 30 segundos, 40 segundos, muito bem colocado os cursinhos. Pode ser você, Vargas, depois a gente finaliza com o Marcílio ali. Qual o recado para esses que estão colando nesse discurso nacionalista de que, não, aqui é Brasil, aqui ninguém vem cantar de galo no nosso terreno, todo mundo é Lula, como agora outros estão dizendo. Ô Tosi, o que tem acontecido aqui me faz lembrar uma frase do Churchill, que dizia que a coragem é a primeira das virtudes, porque garante todas as outras. Eu acho que o Churchill estava errado. Porque é claro que a coragem ela é mais poderosa e valiosa do que o seu oposto, a covardia. Quem é covarde não tem coragem de lutar por nada. Mas quem apenas é corajoso pode muito bem também ser burro e bater de frente contra um muro muito maior que, em última análise, acaba destruindo sua própria vida. Tô gostando dessas perguntas aí, drops para vocês, hein, Marcília? Olha, então eu vou também, eu gosto muito de uma vez, um poeta brasileiro, chamado Zé Paulo Paes, ele foi dar uma palestra, salvo engano até na USP aqui em São Paulo, e disseram para ele assim, olha, dê um conselho aqui aos jovens que estão na palestra. E ele disse o seguinte, um conselho, cresçam. Eu acho que esse é um bom conselho
a quem está nessa lulo-nacionalismo enfiado de cabeça. E tem uma frase de uma música do Raul Seixas, chamada Best Seller, em que ele diz o seguinte: como é tudo, ele não diz o que eu direi, mas assim, como é tudo assim, como é tudo igual, antes que chegue a vida eterna, ele diz, eu vou pedir asilo ao Paraguai. Então talvez a gente possa em algum momento ter como perspectiva pedir asilo ao Paraguai, se os lulo-nacionalistas, enfim, seguirem nessa empreitada tentando enforcar o nosso elefante. Pois olha, quero dizer que eu tive viajando pelo Paraguai anos atrás e o Paraguai está surpreendendo. O próprio Vargas também deve ter alguma coisa a dizer a respeito disso num outro programa, como o Paraguai está virando exemplo para a gente em muitos aspectos, né? A gente gostava de fazer piada sobre o Paraguai, mas olha, Marcília, estou para dizer que é de se... Essa música é de 89. É outro contexto. Mas não deixa de fazer sentido, sim, a música do Raul Seixas aí, esse visionário de que vamos nos refugiar no Paraguai. Olha, agradeço muito, Marcília, obrigado também, Vargas, obrigado, Scorsim, pela participação hoje, foi muito bom o papo, obrigado a você que esteve com a gente. Curta nosso programa, compartilhe e faça esse conteúdo chegar a mais gente. E última análise, sempre aqui de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, a reprise no dia seguinte. Obrigado, até o nosso próximo encontro.